Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, dando sequência à nossa série de exposições dentro desse evangelho. Hoje nós estamos aí na nossa 8ª mensagem dentro do Evangelho de Marcos. Encerramos há 2 semanas atrás o capítulo 1, e hoje damos início ao capítulo 2, e nós vamos do verso 1 até o verso 12 nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o 12. Diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, ao mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, Deus amado, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida, cantada, já nesse culto. Muito obrigado pelas verdades que nós cantamos sobre o Senhor. O Senhor é o Rei do Universo. E aqui nós lemos, ó Deus, ó Pai, esses detalhes do Rei que se esvaziou e veio a esse mundo. E grandes coisas fez. Ó Pai, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra. Que a palavra do Senhor, ó Pai, seja aplicada também aos nossos corações. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Você já viajou para algum lugar? Talvez um hotel? Quem sabe um resort? Ou quem sabe esteve em um parque de diversões? Talvez uma cidade turística fora do Brasil, quem sabe uma viagem na Europa. Não sei se você já teve esta oportunidade. Mas caso você teve a oportunidade de fazer alguma dessas coisas, estar no hotel, viajando, conhecendo uma nova cidade, num parque, ou quem sabe de férias com a família, e você volta, e ao chegar em casa, você passa e você tem aquela sensação de que poderia ter aproveitado mais aquela estadia. Talvez haviam tantas outras coisas para serem feitas ali naquele hotel, quem sabe naquele parque, quem sabe na viagem, na cidade que você foi, ficou ali talvez, 2, 3 dias, mas não deu para conhecer nem a metade do que aquela cidade tinha para oferecer. E você voltou e com a sensação: havia muito mais coisas para serem feitas. Eu podia ter aproveitado mais. Quem sabe se eu dormisse menos, quem sabe se eu talvez não ficasse tanto tempo na cama, investisse melhor o meu tempo, eu poderia ter aproveitado mais aquele lugar. Eu poderia ter desfrutado mais daquele tempo em que eu estava naquela cidade, naquele hotel, naquele resort.
Você já teve essa sensação de que você foi para um lugar e não fez nem a metade do que você poderia ter feito? Eu já tive isso várias vezes. De estar talvez em algum lugar, de viajar para algum local e voltar com a sensação, poxa, foi bom, mas eu poderia ter aproveitado mais. Eu poderia ter desfrutado de algumas coisas que eu não fiz. Poderia ter feito coisas que eu não tive condições de fazer. Não fiz nem a metade. O nosso texto, ele vai falar, não de uma pessoa, mas de uma cidade que viveu dessa mesma forma. Eu gostaria que você se atentasse, porque o texto nos diz, e nós vamos, nesse momento, passar para a exposição dos versos e explicação dos versos desse texto, e depois eu gostaria de trazer duas aplicações muito importantes para as nossas vidas, diante do que nós veremos aqui esta noite. O texto se inicia no verso 1, com Jesus voltando para Galileia. Acompanhe aí a exposição, lendo o seu texto, a palavra que está aí diante de vocês. Jesus volta de sua viagem pela Galileia, conforme nos é narrado lá no capítulo 1, versos 38 a 39, e ele está de volta agora à sua própria cidade. Se nós lermos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 1, nós vamos perceber que Jesus ele tinha Cafarnaum como a sua cidade, talvez a sua base, um lugar onde ele ia e voltava por várias vezes, por vários momentos. E nós vamos ver vários outros momentos em que Jesus vai sair de Cafarnaum e vai retornar para essa cidade. Então ele tinha talvez aquele local ali como sua casa, como base, como um local onde ele sempre voltava, ali talvez ajeitava algumas coisas e se preparava para uma próxima viagem. O texto vai dizer que agora ele está em casa. Ele está talvez num lugar ali que ele fez da sua habitação. Possivelmente, se você lembra-se, lá no capítulo 1, Jesus em Cafarnaum, nos parece que costumeiramente se hospedava na casa de Pedro. Lembra lá do 1º capítulo, onde eles estavam na sinagoga, depois da sinagoga vão para a casa de Pedro. É bem provável que Jesus ele passou a fazer da casa de Pedro a sua casa também, né, e morar ali enquanto ele estava em Cafarnaum. O texto vai dizer, logo no início, dias depois. É interessante essa palavra, esse termo, dias depois, que Marcos aqui nos mostra, porque separa a narrativa atual da turnê de pregação de Jesus, feitas lá no verso 35 ao 45. Me parece aqui que essa ideia, essa introdução e essa conclusão desse texto, que está aqui no passado, nos parece que esse texto, esse evento aconteceu e que posteriormente Marcos resolveu então trazer os fatos à tona, escrever sobre esses fatos que ocorreram após o retorno do Senhor Jesus até Cafarnaum. A notoriedade de Jesus está crescendo, a notícia se espalha de que ele está em casa, e nós seguimos o texto e percebemos que uma multidão se reúne à sua porta. E o texto então segue do verso 2 até o verso de número 4, onde nos apresenta um homem e uma multidão. Muitas pessoas, e ali também um homem. Uma multidão de pessoas entope a porta da casa onde Jesus está. Muito parecido com o que acontece no verso 33 do capítulo 1, onde eles ficam sabendo que a sogra de Pedro foi curada e várias pessoas vão até aquele lugar. Então as pessoas sabendo, provavelmente aqueles que procuraram Jesus anteriormente, lembra? Quando Jesus acorda de madrugada, vai para um lugar orar, Pedro vai até Jesus e diz, Jesus, o que você está fazendo aqui? O pessoal está lá te procurando. Talvez é a mesma turma. Mais uma vez, voltou até aquela casa, sabendo que Jesus estava lá, e entupiram aquela casa de gente, de pessoas, ao ponto de ninguém conseguir entrar mais. A porta estava completamente travada. E as multidões, e os relatos das multidões são muito importantes dentro do Evangelho de Marcos. Nós vamos reparar que, por vezes, ele vai se referir às multidões. Só para você ter ideia, antes do capítulo 10
do Evangelho de Marcos, 40 vezes Jesus é mencionado em volta a multidões, ou multidões estão seguindo Jesus. Então, multidões desempenham um papel muito importante dentro desse Evangelho. Multidões trazem para nós um ensinamento muito importante dentro desse Evangelho. A gente vai chegar lá daqui a pouco, mas guarde esta informação. Multidões são importantes aqui para nós, dentro desse texto. Marcos, então, atesta a popularidade de Jesus na Galileia ao se referir a multidões. As multidões formam uma audiência para o ensino do Senhor Jesus. E são objeto também da compaixão do Senhor Jesus. Várias vezes Jesus vai olhar para as multidões e vai ter compaixão delas. Várias vezes Jesus vai se voltar às multidões e vai ensiná-los. Então eles são objeto do ensino, mas também são objeto da compaixão do Senhor Jesus Cristo. Mas entenda algo muito interessante. Marcos nunca vai descrever as multidões se voltando para Jesus em arrependimento. Eu já estou dando um spoiler gigantesco desse livro. Nós não vamos ver relatos em Marcos de multidões se voltando em arrependimento a Jesus Cristo. Dentro desse evangelho, o atributo mais comum das multidões é elas obstruírem o acesso a Jesus. Nos parece que as multidões no Evangelho de Marcos mais atrapalham do que ajudam. A gente vai perceber isso no texto. A gente vai perceber isso no decorrer do livro. As multidões aqui, elas estão e vão obstruir mesmo o acesso a Jesus Cristo. Então, apesar da popularidade de Jesus, as multidões não são uma medida de sucesso em Marcos. No Evangelho de Marcos, multidões não é medida de sucesso. Na verdade, nós vamos perceber que em vários momentos elas nos parecem estar em oposição a Jesus. Estão ali, parece que para atrapalhar mesmo. Só para você ter uma ideia, existe um jogo de palavras que Marcos faz aqui nesses versos. E ele faz esse jogo de palavras justamente com as duas palavras gregas que foram utilizadas para multidão e casa. Multidão no grego é o termo óklos. E casa no grego é o termo oikos. Muito parecido, não é? As duas palavras. E Marcos faz um jogo com essas duas palavras aqui. Elas produzem aqui uma rima interessante, e isso demonstra um ensino importante que nós vamos ver ao longo desse livro. As multidões e Jesus em casa. Somente no particular Jesus explica as coisas particularmente. Marcos vai retratar isso. Quando está em casa, com seus discípulos, Jesus explica as coisas de uma forma clara, para que seus discípulos possam de fato entender o que Jesus quer ensinar. É com seus discípulos e em casa, no Evangelho de Marcos, que o Senhor Jesus ele vai permitir mesmo que a sua filiação divina se manifeste para os seus discípulos. É o contraste com a multidão. No Evangelho de Marcos, Jesus não faz isso com a multidão. No Evangelho de Marcos, todo o entusiasmo por Jesus e até mesmo a proximidade que essas multidões têm até Jesus, não é para nós a mesma coisa do que fé. Não é para nós. Então entenda isso. Essas multidões nos parece que não têm em Cristo a fé verdadeira. Não nos parece. Na verdade, eles parecem por vezes se opor à fé verdadeira. E nós vamos ver isso, como eu disse, no decorrer desse livro. E é nesse contexto, em meio a essa multidão, numa casa, que a cena, no verso 3, ela é descrita. O verso de número 3 diz o seguinte: trouxeram-lhe então um paralítico, uma pessoa, um homem, no meio de uma multidão que estava bloqueando o caminho, que estava ali impedindo esse homem de se achegar até Jesus. A multidão no pátio
está bloqueando uma pessoa necessitada de alcançar Jesus. O texto deixa isso muito claro, que ele não podia se achegar até Jesus, ele não podia ir até Jesus justamente por causa daquela multidão. Não podia. Fazer parte da multidão ao redor de Jesus não é o mesmo que ser discípulo do Senhor Jesus. E nós vamos ver isso dentro desse evangelho por várias vezes. Não é a mesma coisa. A multidão observa, os discípulos se comprometem. A multidão, então, ela está ali talvez preocupada em ver as coisas acontecendo. Os discípulos não. Eles agem de uma forma diferente. Se uma abertura para Jesus não pode ser encontrada, ela então precisa ser criada, e a gente sabe o que esses homens fizeram para levar ali aquele paralítico até Jesus Cristo. E essa é uma descrição da fé. Ela remove mesmo qualquer obstáculo, até mesmo um telhado, se necessário, para chegar até Jesus Cristo. Nós vamos entender um pouco mais sobre a fé também nesse texto de hoje. Eles atravessaram o teto. E o teto das casas antigas, geralmente eles eram planos, e eles tinham vigas que atravessavam de uma parede externa até a outra parede externa. E essas vigas, elas eram entrelaçadas ali com galhos, com algumas vegetações. No topo de tudo isso, eles jogavam ali muita vegetação, muitos galhos secos de árvores, em cima de toda essa estrutura. E acima de tudo isso, para proteger a casa de chuva, para proteger a casa de umidade, eles cobriam esses telhados com barro. Assim eram as casas e os telhados, na época do Senhor Jesus Cristo. Totalmente cobertos ali com barro. Tanto é que a palavra aqui no original para dizer que eles abriram então o lugar, eles abriram então aquele telhado para fazer com que aquele paralítico se aproximasse de Jesus. No original grego tem uma tradução parecida com cavar, como se eles tivessem subido mesmo e cavado um buraco ali naquele telhado para descer aquele paralítico. Foi isso que eles então fizeram. E no verso 5, o nosso texto então continua com a primeira citação da fé. Pela primeira vez, a fé é citada no Evangelho de Marcos. E Marcos liga de maneira significativa a fé à ação. Marcos é bem parecido com Tiago nesse ponto. Ele relaciona o agir com a fé. Ele cria essa intimidade entre fé e ação, de uma forma muito maravilhosa. A fé, antes de tudo, ela não é somente o conhecimento sobre Jesus. Para Marcos, ela é também o conhecimento, mas ela é também a confiança ativa de que Jesus é suficiente para as necessidades mais profundas e sinceras de cada pessoa. Marcos entende que isso é fé. Não é só conhecer Jesus, mas também é entender que Ele é o único suficiente. Isso é fé para o Evangelho de Marcos. E aqui pela primeira vez essa palavra ela é citada, a fé é citada. Não sabemos se há aqui uma relação clara também, meus queridos, entre a enfermidade desse homem e o pecado. Porque a gente vai ver que Jesus, em primeiro momento, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Não sabemos se há uma relação aqui. Na verdade, se a gente for pesquisar, nós vamos perceber que não há um consenso entre os comentaristas em entender se há uma relação da enfermidade, da paralisia desse homem com o pecado. Alguns comentaristas dizem que não, alguns comentaristas dizem que sim. Porém, apesar de alguns negarem este fato, é um tanto quanto curioso, pelo menos para mim, é um tanto quanto curioso que apenas aqui, nesse único momento, diante de todas as curas de Jesus, ele correlaciona explicitamente pecado e enfermidade. Esse é o único momento. Em todas as curas que o Senhor Jesus fez, pelo menos as que foram relatadas nos 4 evangelhos. Esse é o único momento em que pecado e enfermidade estão ali relacionados. É o único momento que aparece alguém doente e Jesus, ele não
diz primeiramente, olha, seja curado, mas diz, o seu pecado está perdoado. Ou os seus pecados estão perdoados, no caso aqui. Além disso, essa frase, seus pecados, parece referir-se a pecados específicos. Porque alguns vão dizer que não, sim, existe uma relação entre a enfermidade e pecado, porque nós ficamos enfermos hoje por causa do pecado original, que nós herdamos de Adão e tal. Então esse pecado trouxe esta inúmera quantidade de enfermidades que nós vivemos hoje. Mas o termo usado aqui para seus pecados, ele me parece demonstrar algo muito específico. Muito específico mesmo, ao ponto que Jesus sabe qual é o pecado que aquele homem fez, que conduziu aquele homem àquela enfermidade. Por isso ele diz, os seus pecados estão perdoados. É um tanto quanto curioso para nós entendermos e percebermos isso. Então, me parece que sim, Jesus aborda o paralítico no nível mais profundo dos seus pecados, da profundidade do seu coração. Ele olha para aquele homem e sabe quem é aquele homem. Sabe o que aquele homem fez. E ele está ali para resolver e para curar não só os movimentos, mas também a alma daquele sujeito que está ali diante dele. E o texto continua. Versos 6 e verso 7. Nós vemos então o perdão. Ao que parece, quando disse esta frase, Jesus, ele aluga um triplex na cabeça ali daqueles escribas. Eles ficam malucos com a descrição e com a frase aqui do Senhor Jesus Cristo. A menção ao perdão dos pecados cria uma reviravolta inesperada aqui nessa história. O paralítico não foi trazido porque acreditava que seus pecados precisavam ser perdoados. Ele não foi levado ali com esse intuito. Obviamente ele foi levado com o intuito de ser curado ali, de sair dali andando. E ao dizer, os seus pecados estão perdoados, ao ouvir perdão dos pecados, a narrativa muda aqui abruptamente. E o foco sai do paralítico e vai para os escribas. Porque o texto diz que no coração deles, eles já vão, opa, quem é esse cara? Quem ele acha que ele é? Que blasfêmia é essa que ele está dizendo que os pecados dele estão perdoados? Os escribas ficam escandalizados quando Jesus, então, presume fazer, ou presume ter a capacidade, isso pelo menos no olhar dos escribas, de poder perdoar aquele homem. Jesus e os escribas aqui, mais uma vez, se deparam com um impasse. Mais uma vez. É a segunda vez já. Nós vemos isso lá no capítulo 1, quando Jesus estava ensinando. E eles falam assim, olha, que autoridade é essa? Quem ele pensa que é para falar com essa autoridade? Aí depois o texto vai dizer que Jesus ainda expulsa um demônio ali. E eles dizem, que autoridade é essa? Ele não só ensina, mas agora também tem autoridade até para dar ordem nesses demônios. Agora eles questionam a autoridade do Senhor Jesus, não só agora no ensino, mas também na sua autoridade sobre uma enfermidade, sobre uma doença, ou também para perdoar pecados. Eles estão questionando aqui a autoridade de Jesus. O que começou com uma cura comovente se transforma repentinamente em uma confrontação dos escribas com o Senhor Jesus sobre a autoridade religiosa. Quem ele pensa que é? Que blasfêmia é essa que ele está proferindo? Os judeus acreditavam comumente, meus queridos, que o pecado era a causa da doença. Isso a gente percebe lá em Jó capítulo 4, em João capítulo 9, em Tiago capítulo 5, onde nós percebemos sim que eles criam, e a Bíblia também nos apresenta e relaciona também a enfermidades a pecado também. Algumas enfermidades são consequências sim dos nossos pecados. Isso é claro nas Escrituras.
Mas como o perdão dos pecados era exclusivamente uma prerrogativa de Deus, além do ato de absolver o pecado no dia da expiação, ninguém em Jerusalém, nenhum sacerdote, nem mesmo o sumo sacerdote, tinha a autoridade de dizer para alguém: seus pecados estão perdoados. Ninguém tinha. Ninguém poderia fazer isso. Com exceção ali no dia da expiação, onde foi uma ordem de Deus para expiar os pecados do povo e perdoar os pecados do povo. Além disso, ninguém tinha esta capacidade. Ninguém em Israel tinha esta autoridade. Por isso eles perguntam: quem pode perdoar pecados, a não ser um que é Deus? Quem pode? Eles respondem então naquele momento: quem pode fazer isso? E queridos, deixa eu te falar uma coisa. Os escribas estão certos. Somente Deus pode perdoar os pecados. E esse é o ponto aqui. Eles não veem Deus em Jesus Cristo. De fato, somente Deus pode perdoar. Mas diante deles estava o Deus encarnado. Mas eles não perceberam isso. Verso 8 e 9, nós temos então uma grande murmuração. Sem que ninguém lhe dissesse, Jesus conhece as crises na mente dos escribas. Jesus sabia o que estava acontecendo e o que passava em seus corações. Quando Marcos diz, Jesus percebendo imediatamente em seu espírito, ele implica muito mais do que um conhecimento humano. Jesus não apenas conhece os pecados daquele paralítico, mas também conhece os corações daqueles escribas ali. E sabia que em seus corações eles murmuravam. Sabia que em seus corações eles estavam questionando a autoridade de Deus na pessoa do Filho. Jesus sabia disso. Os escribas não têm nada a dizer sobre a condição física ou espiritual daquele paralítico. Porém, Jesus tem algo a dizer sobre a condição física e espiritual de todos que estavam ali naquela casa. Até mesmo dos escribas. Até mesmo deles. Ele está blasfemando, gritaram alguns. Já querendo aqui acusar Jesus. E quem sabe conduzir Jesus à pena de morte. Uma trama já se inicia aqui. Levítico capítulo 24, verso 16, nos diz, lá na lei, que a blasfêmia, ela tem como punição a pena de morte. E eles chamam Jesus. Eles dizem que o Senhor Jesus tinha cometido blasfêmia. Verso 10 e 11. Jesus se chama de o Filho do Homem. Jesus pode curar um homem da paralisia física, sim. E Jesus também podia curar aqueles escribas da sua paralisia espiritual também. Os escribas, eles não são menos dependentes de Jesus do que aquele paralítico. Eles precisam de Jesus tanto quanto aquele paralítico precisava de Jesus. A questão era que os discípulos precisavam ser conscientes da sua necessidade por Cristo. De que eles precisavam mesmo do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que eles saibam disso. Jesus quer que eles experimentem mesmo em primeira mão a sua autoridade. E ele diz, para que vocês saibam que eu tenho autoridade. Para que vocês saibam. Os escribas perguntam, quem pode perdoar pecados? Ou seja, quem tem a capacidade? E Jesus declara que o Filho do Homem não apenas tem a capacidade, mas ele tem a autoridade para fazê-lo. Ele não só pode, mas ele tem autoridade para fazer mesmo aquilo que somente Deus pode fazer. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus, então, fornece aqui uma evidência
diante deles. Jesus demonstra aqui a sua autoridade para curar e a sua autoridade para perdoar. Para Cristo é a mesma autoridade. Da mesma forma como na sinagoga ele ensinou. E depois, ao terminar ali aquele momento na sinagoga, ele expulsou um demônio. E as pessoas se admiraram com sua autoridade. Aqui ele demonstra esta mesma autoridade, perdoando pecados e curando um paralítico. Ele tem a autoridade. E ele diz: mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Saibam que o Filho do Homem tem. Queridos, antes de ir para o último verso, eu gostaria que nós entendêssemos o que esta expressão, o que esse título, Filho do Homem, significa. Provavelmente você já passou por esse título várias vezes nas Escrituras. E ele tem um significado muito importante. Eu gostaria que nós entendêssemos brevemente o que esse texto, o que esse termo, na verdade, significa. Em primeiro, nós percebemos que não é um título que causa estranheza. Perceba que o Senhor Jesus, ele vai utilizar esse termo, esse título, Filho do Homem, por diversas vezes no seu ministério. E em nenhuma das vezes que o Senhor Jesus utiliza esse título, ele é questionado. Você não vai ver um escriba chegando para Jesus e dizendo quem ele pensa que é, dizendo que ele é o Filho do Homem. Quem ele pensa que é, dizendo que ele é isso aí. Você não vai ver um fariseu questionando Jesus por causa disso. Então, a primeira coisa que a gente percebe sobre esse título é que ele é um título seguro para ser usado. Jesus pode se referir a ele como Filho do Homem, tranquilamente. Que ele não vai ser questionado por ninguém. Que as pessoas não vão criar ali burburinho ou bagunça por causa desse título. Então, digamos que, primeira coisa, é um título seguro, que dá para Jesus usar. E ele vai usar várias vezes. Filho do Homem ocorre 14 vezes em Marcos. E todas as 14 vezes esse título sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais diz outra coisa. Ninguém mais diz algo sobre isso. Somente o Senhor Jesus. E somente da boca dele. Assim como nos outros evangelhos sinóticos, Filho do Homem é dividido em 3 categorias em Marcos. Dentro desses 14 momentos que aparece, nós vamos perceber 3 categorias muito interessantes. Nós vamos perceber que ele ocorre em contextos apocalípticos. Quando Jesus está falando ali sobre algo do fim dos tempos. Por exemplo, Marcos capítulo 8, verso 38. Marcos capítulo 13, verso 26. E Marcos capítulo 14, verso 62. Ou seja, 3 ocorrências. Onde esse título é usado para se referir ou em um contexto apocalíptico. Bem parecido com o que Daniel faz. Daniel capítulo 7 vai falar sobre o Filho do Homem lá. E num contexto apocalíptico. Capítulo 7 de Daniel é apocalíptico. E Jesus utiliza então da mesma forma. Como o Filho do Homem vindo em juízo. 2 vezes esse título se refere à autoridade terrena de Jesus para perdoar pecados e para sobrepor-se ao sábado. Aqui, no verso de número 10. E isso vai acontecer também no capítulo 2, no verso de número 28. 3 em um momento. Depois nós temos mais 2 em outro tipo de contexto. Sobram então 9 ocorrências. Lembram que eu disse que era 14? 9 ocorrências ainda faltam. No entanto, essas 9 ocorrências dentro do Evangelho de Marcos, elas vão acontecer em um contexto onde Cristo fala sobre o seu sofrimento. As 9 vezes. É o contexto predominante em que Cristo utiliza desse título. Isso está no capítulo 8, verso 31, no capítulo 9, verso 9, no capítulo 9, verso 12, no capítulo 9, verso 31, no capítulo 10, verso 33, no capítulo 10, 45, 2 vezes no capítulo 14, verso 21, e a última no capítulo 14, verso 41. Todas essas, Jesus se referindo ao seu sofrimento. A autoridade do Filho do Homem é predominantemente exibida
na humilhação, no sofrimento e na morte do Filho de Deus. Predominantemente. Então entender Jesus, quando Jesus ele diz que é o Filho do Homem, ele quer sim dizer sobre o Filho do Homem que vem para pôr um fim nas hostes malignas. Ele quer dizer sim do Filho do Homem que tem autoridade mesmo para perdoar pecados. Mas predominantemente sobre o Filho do Homem que tem autoridade na sua humilhação, no seu sofrimento e na sua morte. Dizendo aqui que a autoridade do Filho do Homem sobre o seu sofrimento nos leva ao entendimento de que o sofrimento, a morte, a humilhação do Senhor Jesus não foi algo que pessoas causaram a Ele, mas Ele teve autoridade sobre tudo isso. Ele sofreu porque Ele tem que sofrer. E Ele se dispôs ao sofrimento. Ele morreu porque não foi que tiraram a sua vida, não, Ele se entregou. Ele tem autoridade até mesmo sobre a sua morte. A minha vida, eu a dou, Jesus diz. Ninguém toma a minha vida. Eu dou a minha vida. Filho do Homem mostra a autoridade do Senhor Jesus. Interessante que dessas 9 vezes que Marcos fala sobre o sofrimento, sobre Filho do Homem relacionando-se ao sofrimento do Senhor Jesus, 5 delas acontecem num contexto de traição. 5 delas. A traição do Filho do Homem, ela não é arbitrária, mas é vontade de Deus. Que o seu filho fosse traído, que o seu filho sofresse, que o seu filho fosse humilhado. É vontade de Deus. E por fim, verso 12. O pessoal então diz: nunca houve nada igual. Não há nada parecido. Nós nunca vimos isso acontecer. Marcos relata que o paralítico se levanta, pega seu leito, sai à vista de todos. Então a resposta veio: quem pode perdoar pecados? Jesus diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade, eu vou curar ele também. Eu vou curá-lo também. Então, aquele homem sai, as pessoas então passam a glorificar a Deus e diziam: jamais vimos coisa assim. Queridos, nesses versículos, e aqui já caminhando para o nosso encerramento, nós percebemos quão grandes privilégios espirituais algumas pessoas desfrutam, embora não façam uso deles. Lembra lá da pergunta que eu fiz sobre as suas viagens, aquele sentimento: será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? Tem pessoas que não têm noção dos privilégios espirituais que podem desfrutar do Senhor Jesus Cristo e não fazem. Não fazem, não entendem isso. E essa é uma verdade ilustrada aqui de forma relevante nessa narrativa sobre Cafarnaum. Lembra lá que eu disse que nós iríamos ver isso não numa pessoa, mas numa cidade inteira? Cafarnaum é essa cidade. Perceba, Cafarnaum presenciou inúmeros milagres. Inúmeros milagres. Multidões seguiam o Senhor Jesus. Porém, em nenhum momento há arrependimento nessas multidões. Nós não temos esse relato. Nenhuma outra cidade da Palestina parece haver usufruído tanto da presença do nosso Senhor Jesus durante seu ministério terreno quanto Cafarnaum. Nenhuma outra. Viveram sob a luz ofuscante e radiante do sol da justiça, mas com o coração completamente obscurecido, endurecido. Receberam do nosso Senhor a mais grave condenação já proferida. Perceba, Mateus capítulo 11, verso 23 a 24. E você, Cafarnaum, Jesus diz para a cidade, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor
para a terra de Sodoma do que para você. Perceba o quão grave era o estado dessa cidade. Presenciaram inúmeros milagres do Senhor Jesus, mas permaneceram obscurecidos em seus corações. Permaneceram fechados em seus corações. Queridos, nós podemos aprender duas lições aqui bem importantes. Do que é de fato estar perto de Jesus. E entender e usufruir dessa proximidade com Jesus Cristo. A primeira coisa, estar perto de Jesus é ter o desejo de trazer outros até Ele. É a primeira coisa que nós percebemos. Os habitantes de Cafarnaum ouviram a mais infalível pregação e que viram confirmada em números, em surpreendentes milagres. O próprio Logos pregava naquelas ruas. O Verbo encarnado estava ali diante deles. Mas mesmo assim permaneceram mortos em seus delitos e pecados. Precisamos lembrar que o mesmo Evangelho, que é perfume de vida para alguns, é odor de morte também para outros. A gente precisa entender isso. As mesmas chamas que amolecem a cera, elas também endurecem a argila. As mesmas. As mesmas. Muitos ouvem o Evangelho, mas preferem deliberadamente servir ao pecado e ao mundo. Preferem isso. Cafarnaum parece ser esse tipo de cidade. Nesse texto fica claro que o que definitivamente importa é o resultado do verdadeiro Evangelho, a fé. Fica claro aqui para nós. E perceba, multidões seguindo a Jesus não é sinônimo de fiéis seguidores de Jesus Cristo. Não é sinônimo. Vejam quantos fiéis, não é sinônimo. A multidão aqui parece ser mais um empecilho. Estavam lá, rodeavam, queriam ver as coisas acontecerem, mas também eram como paredes atrapalhando outros de se aproximar de Jesus. Rodeavam, mas cercavam. Ser discípulo de Jesus, queridos, é facilitar o caminho até Ele. Isso é ser discípulo. Estar na multidão, às vezes nós estamos somente atrapalhando pessoas de se achegarem a Cristo. Precisamos ser discípulos. Discípulos facilitam o caminho até Cristo. Jesus diz algo parecido com os fariseus. Mateus 23:13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Queridos, esse texto ele precisa nos levar a uma reflexão muito profunda sobre nós como discípulos e seguidores do Senhor Jesus. Ele precisa nos levar. Quem nós somos? Uma multidão ou somos discípulos? Quem nós somos? O que nós temos feito como igreja tem impedido as pessoas de verem a Jesus? Será? Será que o culto que prestamos ao Senhor, será que ele é tão cheio de humanismo, de mundanismo, de achismos, que nós temos impedido as pessoas de verem a Cristo no nosso culto? Será? Nós adornamos isso aqui com um monte de coisa e Jesus sumiu. Será? Será que o nosso testemunho ele tem sido um caminho que conduz a Cristo? Ou não? Quantas vezes nós não ouvimos o Jesus que você fala, eu até entendo e aceito, mas o Jesus que você demonstra, não, esse não. Esse eu não quero. Quantas vezes nós não ouvimos isso?
Será que a nossa vida religiosa, ela aponta para Cristo? Ou é religiosidade que só aponta para nós mesmos? São reflexões que nós precisamos fazer. O resultado do verdadeiro evangelho, ele gera discípulos que conduzem pessoas a Jesus. Facilitam o acesso a Jesus. Apontam o caminho para Jesus. Que o nosso culto seja assim. Que as pessoas ao entrarem aqui vejam Cristo. Que o nosso testemunho seja assim. Que as pessoas ao olharem para nós vejam Cristo. Que a nossa religião seja assim. Que eles olhem para nós, vejam a nossa devoção, as nossas orações, os nossos cânticos e percebam Jesus. Que seja dessa forma. Estar perto de Cristo é ter o desejo de trazer outros até Ele. É a primeira coisa que o texto nos mostra. E segundo e último lugar, finalizando, estar perto de Cristo promove um olhar teológico para o nosso sofrimento. Estar perto de Cristo promove um olhar teológico para o nosso sofrimento. Enquanto nos aproximamos de Jesus, nós passamos a enxergar e a perceber o nosso Deus, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, mesmo em meio às nossas lutas. Nesses versículos, queridos, em segundo lugar, nós observamos como as aflições podem redundar em grande bênção para a alma de um homem. Nós somos inteirados aqui de que um paralítico foi levado à presença do nosso Senhor, lá em Cafarnaum, para ser curado. Incapaz, dependente, ele foi transportado em seu leito por 4 bondosos amigos, os quais desceram bem no lugar onde Jesus estava pregando. Como você enxerga as dificuldades que você tem enfrentado? É bem provável que esse paralítico continuou a sua vida eternamente grato pela sua enfermidade. Porque a sua enfermidade o conduziu a Cristo. Que não somente o curou, mas o salvou naquele dia. Como você enxerga as dificuldades, os seus sofrimentos? Como você enxerga as suas lutas? Como você enxerga as dores que você tem enfrentado? Será que você tem a mesma declaração do salmista? Lá no Salmo de número 119, verso 71, onde ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você tem a coragem de orar esse salmo? Foi bom passar por aflição, porque enquanto passei por elas, eu aprendi mais sobre o Senhor. Foi bom ter enfrentado tudo isso. Em seu livro A Anatomia de uma Dor, C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Um mundo que está surdo. O sofrimento é o megafone de Deus. Você consegue ver propósito no seu sofrimento? Você consegue enxergar? A Bíblia nos apresenta pelo menos 3 formas de olhar para os nossos sofrimentos e perceber o Senhor. E conseguirmos, por causa do Senhor, e por causa desse novo olhar que nós temos do nosso sofrimento em Cristo Jesus, superar cada um deles. Não é uma promessa aqui, queridos, de que você não vai sofrer mais, tá? E não é uma promessa de que esse sofrimento vai acabar. Não, mas você vai continuar e vai conseguir superá-los, viver com eles, perceber Deus no meio deles. A Bíblia nos apresenta 3. Primeira coisa, nós suportamos pela proteção de Deus. Suportamos os nossos sofrimentos porque somos guardados pelo Senhor. O vivo e soberano Senhor Jesus Cristo está sempre ao nosso lado. Você lembra da declaração de Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 em diante? Você lembra do que Paulo vai dizer ali?
Paulo está ali falando sobre a sua defesa. E ele diz: ô Timóteo, ninguém veio me ajudar. Ninguém veio me auxiliar nas minhas defesas. Ninguém estava aqui comigo. Mas perceba, ao declarar essas verdades, de que ele não teve auxílio, nós não vamos ver Paulo dizendo o seguinte: porque todos me abandonaram, Deus não é real. Ou, como os cristãos são todos um bando de falsos, Jesus não é real. Ele nunca foi nessa direção. E é o que tantas pessoas fazem hoje, não é? Decretam um fim de Deus porque foram abandonadas em meio aos seus sofrimentos. Mas Paulo ele vai dizer a Timóteo o seguinte: Timóteo, eu fui abandonado mesmo, os meus amigos não vieram aqui me defender. Mas o Senhor me assistiu em todos os momentos. O Senhor me assistiu. Ele esteve comigo em todos os momentos. Deus chama, Deus guarda, Deus estabelece, Deus glorifica. Esta é a obra de Deus. Esta é a obra de Deus. Se algum de nós persevera até o fim como crente através do sofrimento, é pela graça de Deus que nós suportamos. É um presente, é um trabalho sobrenatural. Suportamos pela proteção de Deus. Suportamos também pela sã doutrina, pelo conhecimento da verdade, o entendimento de quem é o Senhor. Deus me preserva, Jesus me salva e me guarda por meio de me ensinar uma teologia verdadeira, robusta, sobre o sofrimento cristão. A gente percebe isso nas Escrituras. E nessa teologia do sofrimento cristão, que nós podemos nos manter, que nós firmamos o nosso coração, que é a convicção da soberania de Deus, de que Ele é soberano diante de toda e qualquer situação. E de que Ele não é apenas soberano, queridos, mas Ele é também bom e sábio em toda e qualquer situação. Outra parte dessa teologia do sofrimento é que nenhuma dor desta vida é desperdiçada. Entenda isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, texto que nós lemos aqui na nossa liturgia. O que diz o texto? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O seu sofrimento não é em vão, querido. Não é em vão. Até mesmo as nossas dores, elas não estão sendo desperdiçadas por Deus. Não estão sendo. As nossas lutas mais profundas não estão sendo desperdiçadas por Deus. Estão produzindo em nós um peso de glória. Um peso de glória. Além de qualquer comparação. Em outras palavras, mesmo naqueles últimos dias, mesmo naquelas semanas horríveis de sofrimento, talvez antes da morte, antes do luto, que parecem, às vezes, ser tão sem sentido, parecem não ter fim, mesmo nessas horas, nada é desperdiçado. Deus está trabalhando. Deus está produzindo um peso maior de glória. Ele está produzindo. E por fim, suportamos pelas promessas de Deus. E eu gostaria de encerrar aqui. Fomos guardados pelas preciosas e muito grandes promessas do Senhor. Promessas que, como a palavra nos diz, lá em Mateus 28, 20, que Ele estará conosco até o fim. Promessa como Ele nos diz em Hebreus 13, 5, eu nunca vou deixar você e nunca vou te desamparar. Promessas como Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas como Isaías 41, 10, onde ele diz, eu vou fortalecê-lo e vou ajudá-lo, eu te sustentarei. Promessas como 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, no Senhor nenhuma obra de vocês é em vão. Promessas como Filipenses capítulo 1, verso 21, viver é Cristo, morrer é lucro. Promessas como 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, deixar de habitar no corpo e estar em casa com o
Senhor. Suportamos por causa dessas promessas. Promessas que precisam estar sempre presentes em nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. E lembre-se, queridos, que a maior dor, o maior sofrimento que você poderia sofrer, e você merecia sofrer, e merece até hoje sofrer, o Filho do Homem carregou na cruz. O Filho do Homem carregou. A maior dor, o maior sofrimento que você merece ter sofrido foi carregado pelo Filho do Homem. Então entenda, estar próximo do Senhor Jesus precisa fazer de nós pessoas que venham abrir caminho mesmo até Cristo. E estar próximo do Senhor Jesus nos dá um olhar diferente do nosso sofrimento, das nossas angústias. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra ela possa, de fato, produzir fruto em nosso coração, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. E coloque-se de pé também, por favor. Deus Santo, Pai de amor, Pai de graça e misericórdia. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. A palavra do Senhor é preciosa para nós. E, ó Deus, ela nos aponta para o Teu Filho. E nos mostra o quão bom é nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. Que não sejamos como Cafarnaum, Deus. Nos livra de sermos uma Cafarnaum nos nossos dias. De sermos apenas uma multidão. De ouvirmos e vermos tantas coisas, mas permanecer, ó Deus, com um coração obscurecido, trancado. Não nos deixe ser uma Cafarnaum, Pai. Mas que sejamos discípulos que vivem aos Teus pés, que vivem diante do Senhor, que se aproximam cada vez mais de Ti. Nos ajuda, Deus. Que possamos entender, Deus, ó Pai, que como discípulos próximos ao Senhor, precisamos ser aqueles que apontem o caminho para a cruz e para Jesus. Não sermos, ó Pai, aqueles que obstruem, que atrapalham, mas aqueles que abrem mesmo o caminho, mesmo caminhos difíceis, mesmo que precisamos cavar um buraco num teto, mas que sejamos discípulos. Que o nosso culto como igreja aponte para Cristo e mostre Cristo. Que o nosso testemunho aponte para Cristo. Que as nossas vidas apontem para Cristo. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Que possamos entender também, Deus, ó Pai, que como discípulos que estão perto do Senhor, nós percebemos, ó Deus, ó Pai, e enxergamos diferente o nosso sofrimento. O Senhor nos ajuda a ver o Senhor no meio do nosso sofrimento. E como isso é bom, Deus. E saber que tudo coopera, Deus, ó Pai, para o bem daqueles que são do Senhor. E tudo envolve todas as coisas, Deus, até momentos difíceis. Momentos doloridos. Momentos, Deus, ó Pai, que nos pegam completamente de surpresa. E nos conduzem, Deus, ó Pai, a um sofrimento profundo. Estar perto de Ti nos mostra o Senhor em meio a tudo isso. E o Senhor nos ajuda a suportar cada um desses momentos. E a passar por cada um desses momentos. Seja, Senhor Deus, ó Pai, nos mostrando a Tua soberania. Seja, Senhor Deus, ó Pai, nos mostrando, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor é conosco. E seja nos mostrando as Tuas promessas. Muito obrigado, Deus. Abençoe a Tua igreja, Pai.
Que a nossa igreja aponte para o Senhor. E que a nossa igreja possa ver o Senhor em tudo. Em todos os momentos. Mesmo que venhamos passar, Deus, por momentos difíceis. E eles virão. Certamente virão. Mas nos ajude a vê-lo. E a percebê-lo. Que cada um deles, Deus, não será desperdiçado pelo Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção.